Olá, meus amigos, que o nosso Deus ele venha continuar abençoando a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para levar uma palavra até o teu coração, para te abençoar no nome de Jesus. É um prazer hoje nesse domingo, né? Hoje é domingo, estamos aqui na nossa reunião de familiares e amigos, onde nos confraternizamos e levamos uma palavra, uma oração forte, abençoando a vida das pessoas. Mas gostaria também de compartilhar com você uma mensagem até o teu coração para te abençoar no nome de Jesus. Eu gostaria que você me seguisse nesse canal, siga, curta, comente, compartilhe. Então eu vou te seguir de volta. Você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55, tem um botãozinho preto, você clica, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. O que é importante você deixar o like, um comentário, para que a plataforma possa indicar o nosso vídeo para as outras pessoas. Ajuda a gente a pregar a palavra de Deus, não custa nada, não paga absolutamente nada. Só conto com o seu amor ao próximo, né? E só conto com a sua ajuda, me dando condições de eu pregar a palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe uma Bíblia na igreja hoje, abra lá em Romanos. Vamos a Romanos hoje? Vamos ver algumas passagenzinhas. Você até cantou hoje que todas as coisas cooperam para o bem, não é isso? Sim ou não? Você não cantou isso aí hoje? Cantou ou não cantou? Que coisas são essas, Céia? Quais são as coisas que cooperam para o bem? Ele disse, todas as coisas cooperam para o bem. Só as coisas boas, não é isso? É ou não é? Não, senhor. Quando ele falou que todas as coisas cooperam para o bem, todas, incluindo as boas e as más. Aconteceu alguma coisa ruim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus permitiu, não é Deus que envia o mal. Amém, pessoal? Não é Deus que envia o mal para a vida da pessoa, para punir a pessoa, nada disso. Deus está tentando salvar a pessoa, regenerar a pessoa, transformar a vida dela, prepará-la para coisas maiores. Deus não nos prepara somente para viver nessa terra, essa terra vai acabar. Amém, pessoal? Deus nos prepara para viver a eternidade com Ele. Diga glória a Deus. Para isso que Deus nos prepara. Então aqui, tudo aqui é passageiro, tudo aqui passa, tudo aqui vai passar. As coisas boas passam, as coisas ruins passam. Tudo passa, gente. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está vivendo um momento ruim na vida dela, ela fica triste, ela murmura, mas não se preocupe não, que isso aí vai passar. Você está entendendo, pessoal? Sempre existe o depois disto. Depois disto vai acontecer alguma coisa. Então a pessoa ela tem que ter um preparo espiritual, ela tem que se estruturar, porque o dia mau vem para todos. Mas a Bíblia nos ensina aqui em Romanos capítulo 5, não falei o capítulo, estou falando para vocês agora. Amém? Vamos a Romanos 5. Glória a Deus. Eu quero que o Espírito Santo venha nos ensinar algo nessa manhã. Diz o quê? A justificação pela fé e paz com Deus. O que significa isso? Significa que uma pessoa que tem fé, ela tem o quê? Paz com Deus. Amém? O que é a perturbação? Olha para o bispo. O que é a perturbação? Por que a pessoa fica sem dormir, sem comer, depressão? Você está entendendo? É a falta da paz. Quando ela tem paz com todo. Até uma pessoa que vem tentar perturbá-la não consegue. Não é verdade? Sim ou não? Pessoa que vive em paz. Primeiramente, olha para o bicho, você tem que viver em paz consigo mesmo. E sobretudo para com quem? Para com Deus. Glória a Deus. Então, quando a pessoa tem fé, o que é a fé? O que a Bíblia nos ensina do que é fé? Certeza das coisas que se esperam. Por isso que eu falei tudo para. Se você está vivendo um momento ruim, mas se você tem fé, o que vai te motivar a lutar? O que vai te motivar a levantar pela manhã? O que vai te motivar? O que vai fazer você tratar bem as pessoas? Não está murmurado, não está de cara feia, não está zangado, não está triste com ninguém. O que é? Essa fé.
Ah, mas por que você está assim? Você não tem problema? Tem, mas eu creio que eles vão passar. Por causa da fé. A fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de um fato que você não está vendo. Qual é o fato? A minha vitória. Então ele falou que a pessoa é justificada diante de Deus mediante a fé. Está aqui, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos paz com Deus por intermédio, porque tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. O Senhor Jesus, ele é um intercessor, ele é um mediador entre nós e Deus. Com o Espírito Santo, ele não intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, sim ou não. Então o Senhor Jesus, ele é esse mediador também. Ele intercede por nós junto ao Pai. Porque lembra o que ele falou para Pedro? Simão, ó, Satanás, ele reclamou a tua alma para te peneirar com uma pílula. Eu intercedi por você junto ao Pai. Você está entendendo? Sim ou não? Eu intercedi por você. Eu pedi a Deus para te dar uma oportunidade, uma chance. E é isso que o Senhor Jesus faz. Porque ele não está aqui para condenar ninguém. Ele não está aqui para apontar dedo para ninguém. Ele está aqui para salvar. Nós estamos vivendo uma era da salvação. Você está entendendo? Sim ou não? Não depois vai vir a condenação, porque vai vir o julgamento, etc, etc. Mas agora não. Agora a hora é da salvação. Amém? Jesus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, está fazendo de tudo para ganhar o maior número de almas possíveis. Está difícil, né? Porque cada dia que passa, as coisas se corrompem mais. O evangelho se corrompe. As pessoas que fazem a obra se corrompem, porque são seres humanos. Nós não podemos esperar a perfeição de ninguém. O único que é perfeito é Deus. Amém? O único, não tem outro. Diga glória a Deus. Então, continuando aqui, no versículo 2, ele disse, por intermédio de quem? Por intermédio do Senhor Jesus, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos o quê? Firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém, pessoal? Então, hoje nós vivemos pela graça, pela fé. O Senhor Jesus trouxe isso para nós. Por quê? Ele viu que pela lei ninguém tinha condições de viver. Antigamente, antes do Senhor Jesus, a pessoa só era salva se ela praticasse toda a lei. E o ser humano não tem condições. Mas você sabia, mesmo nós vivendo hoje pela graça, tem muita gente que está tentando impor em nós a lei, a qual ela mesma não consegue viver. Quando a pessoa julga as outras, quando a pessoa fica apontando o dedo para as outras, ela está tentando impor uma lei àquela pessoa. Lei esta que ela mesma não consegue viver. Você está entendendo? Eu estava até conversando dentro do carro, falei, toda pessoa que julga se condena. Não tem uma. Toda pessoa que julga outra, aponta o dedo e fala, eu acho que fulano, eu acho que Beltrano, toda que julga se condena. Está escrito aqui, ó. Vou mostrar para você. Capítulo 2 aí de Romanos. Achou? Só voltar, né? Capítulo 2, dona Ana. Capítulo 2 de Romanos. Já está nele? Acorda aí, Francisca. Acorda aí, dona Esther. Dona Esther, deixa a dona Ana dormir, não. Olha o que está escrito aí no versículo 1. O que está escrito? 2:1. Portanto, é indesculpável, ou seja, não tem desculpa. Indesculpável é porque não tem desculpa. Ó homem, quem quer que seja. Amém, pessoal? Qualquer pessoa. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que... Sou eu que estou dizendo isso aí? Você acha que tem fundamento isso, pessoal?
Deixa eu ajeitar meu microfone aqui que está caindo. Você acha que tem fundamento isso? Hã? Toda pessoa que julga alguém está se condenando. E vou falar para você, nesses poucos anos que eu tenho de igreja, de obra de Deus, vamos colocar aí uns 38, 39 anos, nós já estamos nessa estrada, é o que eu tenho visto. Eu tenho visto, já vi líderes que condenaram seus subordinados e acabaram fazendo a mesma coisa que os subordinados fizeram. Nesses anos todos. Amém? Nesses anos todos. O mais recente agora é esse aí, ó. Esse Paulo Júnior. Condenava meio mundo, agora foi descoberto seus pecados. E aí? Você está entendendo, pessoal? O que o Espírito Santo quer nos ensinar? Você sabe? Cuida da tua vida. Que já é muito para tu. A minha vida já é muita coisa para me cuidar. Você está entendendo? Então eu não posso ter tempo de cuidar da vida dos outros. Amém, pessoal? Eu não tenho tempo. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que zelar pela minha salvação. Eu tenho que procurar manter a minha mente tranquila. A Bíblia diz que seja a paz de novo, ó, a paz de Cristo, o árbitro do vosso coração. Amém? A paz de Cristo é o árbitro, ou seja, nada me acusa. Eu tenho que procurar viver uma vida diante de Deus correta, para que nada venha me acusar. Diga glória a Deus. Então nós vivemos pela graça nesse sentido. Hoje as pessoas ficam julgando e impondo leis sobre a vida das outras, e elas acabam se esquecendo das suas próprias. Vamos viver para Deus. Vamos colocar nossa vida na mão de Deus, nos preocuparmos com Deus. Se cada um se conscientizar da sua salvação, não vai precisar de ninguém falar nada com você. Amém? Voltando lá para o capítulo 5, para continuarmos aqui, o entendimento aqui, eu parei no versículo 3, amém? E não somente isso, minha gente, mas também o que nós temos que fazer? Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança? Experiência. E a experiência? Esperança. Mas isso aqui é na vida de quem? Hã? Na vida de quem tem fé. Quando a pessoa tem fé, até o que está errado dá certo. Lembra que eu falei para você que a fé, ela traz essa paz no nosso coração, porque nós queremos que vai passar, que nós vamos vencer, que nós vamos tomar posse da vitória? Sim ou não? Hã? Nós cremos. Isso é uma fé que está dentro do nosso coração. Agora, a única pessoa que pode se gloriar numa tribulação é a pessoa que tem fé. Por quê? Tudo depende do ponto de vista, da maneira que você olha para as coisas. Se você olha para as coisas e você vê dificuldade, você vê igual o povo de Israel, né? Quando Deus fez eles chegarem na terra prometida, foi o que eles viram lá? Hã? Ah, a terra é boa, mas tem um montão de coisa errada ali. Mas na verdade, o que Deus prometera para eles é que a terra manaria leite e mel. Amém? Que seria uma terra muitíssimo boa. Eles olharam para isso? Não. Eles só olharam para os inimigos, eles olharam... Poxa, Deus ele deu uma terra para eles, é óbvio que a terra ia estar habitada. Se a terra é maravilhosa, Deus não ia deixar ela vazia? Nega ia deixar ela jogada? Não. Mas Deus falou, é tua. As bênçãos que Deus nos dá com luta. Eu estava conversando com a minha mãe, e aí ela estava falando da minha sobrinha. Ah, que eu estou com pena, que é muita luta na vida dela. Eu falei, mãe, deixa ela viver a luta dela. Nós precisamos da luta. Você está impedindo a pessoa, ela não vai morrer, ela vai passar pela luta, mas ela vai vencer. Você está entendendo, pessoal?
Falei, não se mete não, deixa a pessoa viver a vida dela. Porque por eu não permitir que o meu filho vivesse a luta dele, eu agi de uma maneira errada. Porque quando a pessoa, eu falei, você a sua vida inteira foi de luta, você morreu? A minha vida sempre foi de luta, pessoal. A luta na vida de quem é de Deus o torna mais forte. Se você está passando por luta, glorifica a Deus. Exalte a Deus. Deus está permitindo você passar porque Ele sabe que você vai vencer. Deus não vai permitir que você enfrente uma luta que você vai ser derrotado. E se Ele vir que você não tem condições, Ele te capacita. Ele te capacita para que você vença. Amém? É isso que você tem que entender. Falei, não mexe, mãe, deixa lá. Não se mete, não fica no teu lugar quietinha aí, bonitinha. Deixa ela passar a luta dela. Deixa ela enfrentar a luta dela. Esse é o problema dos avós e dos pais, né? Não quer deixar o filho passar pelo que tem que passar. Fica com pena, não. Então, você já pensou se Deus agisse assim conosco? Hein? Você já pensou se Deus falasse, não vou deixar a Cláudia passar por isso, não. Não, eu vou resolver logo o problema dela para ela não sofrer. Deus faz isso? Não, Deus fala, eu vou te dar arma. Vai lá e luta. Se você se voltar para mim, se você botar sua vida na minha mão, se você der ouvido à minha voz, se você guardar o meu mandamento, se você andar no meu caminho, você vai vencer. Amém? É isso, gente. Você está estragando seu filho, sua filha, seu neto, quem quer que seja, se você não está deixando ele passar pela luta dele. Porque toda vez que ele for passar, ele vai correr para o teu colinho. Toda vez que ele for passar, ele vai correr para o teu colinho. E quando ele estiver de boa, não vai dar ouvido a você não. Porque você só presta para ele só para ajudar. Eu não estou falando besteira, porque são coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Amém? São coisas que a gente vive, pessoal. Entenda o mecanismo da vida, pelo amor de Deus. Você tem que entender o mecanismo da vida, como que a vida funciona. Você tem que entender que você está no controle disso. É você que está no controle da sua vida. Não culpe a ninguém, você que está no controle. Glória a Deus? É isso. Está aqui, ó. Paulo disse, cheio do Espírito Santo, gloriamos nas próprias tribulações. Fique feliz na tribulação, porque a tribulação na tua vida, vai trazer o quê? Perseverança. Você vai lutar, você vai perseverar, você vai insistir. E a perseverança vai te fazer o quê? Ser experiente. Você vai falar, não, já passei por isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou permanecer, que da outra vez passou, essa vez vai passar também. A experiência, não é isso? E a experiência faz o quê? Hein? Esperança. Vai passar, eu vou vencer, eu estou com essa esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi doado. O Espírito Santo está ali, ó. Fica firme, vai em frente, vai dar certo, não baixa a cabeça, não se rende, está perto, vai passar. Está doendo, mas vai passar. Glória a Deus. Parece que não vai, né? Mas vai, mas passa. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, quem é fraco? Quem não tem Deus. Essa pessoa que é fraca. Porque quem tem Deus, ele faz forte. O que está escrito em Isaías? Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Quem é fraco? Quem não tem Deus. A pessoa que não tem Deus é fraca. Pode ser autorofilista, pode ser o que for, mas é fraca. Amém? Ó, porque Cristo, quando nós ainda não éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Por quê? Sabe que o justo vai ser salvo. Não está fazendo nada de errado, ou seja, seria uma morte em vão. Você está entendendo?
Jesus, ele não morreu para aquele que diz que não tem pecado. Jesus morreu pelo pecador. Amém? Jesus morreu pelo pecador, para salvar o pecador. Então ele está dizendo aqui, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, ele faz o quê? Prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando ele fala que nós sendo ainda pecadores, é que vive na prática do pecado, porque pecador nós somos desde quando a gente nasceu. Por causa de Adão e Eva. Amém? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então eu tenho que entender o quê? Jesus morreu por mim, eu entreguei minha vida para ele, estou fazendo a vontade dele. Se antes, quando eu não fazia a vontade dele, ele me atendia, ele me abençoava, por que agora ele não vai fazer? Muito mais agora. Deus não vai me negar nada. Se ele não me negou o seu filho, nada mais ele vai me negar. Amém? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, gente, nós seremos o quê? Salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diga glória a Deus. Em suma, resumindo, eu não tenho que ficar reclamando de nada. Quando a pessoa era solteira, não tinha ninguém, vivia abandonada, reclamava porque era solteira, arrumou alguém, fica reclamando que agora tem que fazer acontecer. Poxa, nunca nada tá bom. Nunca. Antes, quando estava desempregada, estou desempregada, tem que arrumar um emprego, tem que fazer. Agora está trabalhando, esse emprego está me consumindo, esse emprego está. Pelo amor de Deus, não estou entendendo. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo. São coisas que as pessoas têm que tirar da sua vida. Reclamar, julgar os outros. Amém? Nós temos que procurar ser um ser humano melhor. Ajudar as pessoas. Mas ninguém reconhece. Não, nós não estamos aqui para ninguém reconhecer nada, não. Nós não estamos aqui para receber reconhecimento do ser humano. Tudo que nós temos que fazer para o próprio Deus, como se fosse para o próprio Deus. Diga glória a Deus. Para o próprio Deus, nós temos que fazer como se fosse para o próprio Deus, porque dele vem a nossa salvação, dele vem as nossas bênçãos, dele vem a mudança da nossa vida. Amém? Você está aqui hoje por causa de Deus. Não foi porque alguém te convidou, não. Por causa de Deus. E se você botar sua vida na mão dele, você vai ser abençoado. Porque não é a igreja que abençoa, não é pastor, não é bispo, nem apóstolo, nem ninguém. O que abençoa é a tua vida na mão de Deus. Não é o lugar. Que lugar abençoado. O lugar é abençoado porque Deus está aqui. Mas se eu não fizer a minha parte, não vai adiantar nada. Entendamos isso, gente. Tudo depende de nós, está na nossa mão. Vamos fazer a nossa parte para com Deus. Entenda que tudo vem de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Separado deste, a Bíblia fala que separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Lá em Eclesiastes fala isso. Tudo vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer-se ou quem pode alegrar-se? Então, você fala às vezes que não tem tempo, você não está tendo tempo para você. Você que está adiando a sua bênção, você que está adiando a mudança da sua vida, você que está adiando a sua felicidade. Deus vai ficar aqui. Deus, ele é o dono do tempo. Deus, ele só criou o tempo por causa de nós. O tempo só existe porque nós existimos. Amém? Se você não souber administrá-lo, não serve para nada. Mas as pessoas só fazem aquilo que é prioridade na sua vida. Aquilo que ela prioriza. Tudo que você priorizar, você vai fazer. O que você não prioriza, você não faz.
Ah, hoje eu tinha tanta coisa para fazer, mas não pude fazer tudo. Eu só fiz isso, isso e aquilo. Por que você só fez isso, isso e aquilo? Porque foi o que você priorizou. Aquilo que você prioriza, você faz. Amém? Glória a Deus. Agora, se você botar o nosso Deus no número 1 da sua escala, você vai ter sempre tempo para Ele e para você mesmo, porque o que você fizer para Ele, o que você buscar, você está fazendo para si próprio. Amém? Só para a sua vida. Quem entendeu, por favor. Então, meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa mensagem, desse conteúdo, compartilhe com a sua igreja lá no seu grupo de WhatsApp da sua igreja, manda essa mensagem para lá. Siga a gente nesse canal, curta, comente, compartilhe, tá bom? E nos siga no YouTube. Nós temos um canal no YouTube, @Birajara_Oliveira55. Você não paga nada, tem um botãozinho preto, você se inscreva, essa mensagem vai estar na íntegra lá no YouTube. Tá? Talvez você assistiu uns pedacinhos dela nesse canal aqui, mas lá no YouTube está na íntegra. Você pode assistir e ouvir toda a pregação e acompanhar com a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, acompanhar as passagens que aqui nós falamos. Tá bom? @Birajara_Oliveira55, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Ele, por favor.